Olá, irmãos e irmãs. Deus seja louvado. Meu nome é Mateus e sou da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. É com um misto de profunda emoção, imensa gratidão e um certo nervosismo que me apresento diante de vós, nesta amada congregação cristã no Brasil, neste dia tão especial. A razão de minha presença aqui não é apenas para compartilhar uma história pessoal, mas, acima de tudo, para cumprir publicamente um voto que fiz ao nosso Deus, um voto que selou a minha fé em um momento crucial de minha vida. Espero, sinceramente, que o relato da intervenção divina em meu caminho para o serviço militar possa edificar a crença de cada um e testificar o poder e a fidelidade do Altíssimo. Sempre houve em meu peito uma chama, uma forte inclinação para o serviço. E, desde muito cedo, essa vocação se manifestou de forma clara em um desejo ardente de ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro. Para mim, o serviço militar representava a mais nobre forma de honrar a Deus e a pátria, um caminho de disciplina, dedicação e sacrifício em prol do bem comum e da defesa dos princípios que sustentam nossa sociedade. Contudo, o caminho para se tornar um militar de carreira, como muitos aqui devem saber, é uma verdadeira prova de fogo, repleta de exames rigorosos, avaliações físicas extenuantes e uma concorrência que testa os limites da nossa capacidade e, principalmente, da nossa fé e perseverança. Foram longos anos de preparação, um período de minha vida marcado por um isolamento quase monástico. Troquei as distrações e o convívio social da juventude por apostilas, livros técnicos e intermináveis horas de estudo sob a fraca luz da madrugada. As renúncias eram muitas, as privações se acumulavam, e o cansaço mental e físico era uma constante companheira. A cada ciclo de estudos, vinha a frustração da reprovação, a notícia de mais uma tentativa falhada. A competição era acirrada, o funil para as vagas parecia se estreitar a cada ano, e o desânimo, uma sombra pesada, ameaçava engolir meu espírito, fazendo-me questionar se a minha vocação não passava de uma simples e vã ambição humana, desprovida de um propósito divino. Lembro-me com detalhes vividos de uma noite de inverno particularmente fria. Eu estava na minha escrivaninha, e a pilha de material de estudo parecia zombar da minha exaustão. A última nota de corte havia sido divulgada, e meu nome, mais uma vez, não constava na lista. Naquele instante, senti-me completamente desmoronar. O peso daquela desilusão foi tão grande que me fez inclinar a cabeça e chorar, não apenas por frustração, mas por um profundo sentimento de incapacidade. A voz do tentador era clara e insistente, sugerindo que eu era inadequado, que deveria abandonar o sonho e buscar uma vida mais fácil, menos dolorosa e incerta. A pressão se tornou insuportável, e foi nesse ponto de ruptura que clamei a Deus, implorando por um sinal inequívoco de sua vontade, por uma direção clara para a minha vida. No meio daquela tempestade emocional, movido por uma necessidade desesperada de refúgio e consolo, afastei os livros e me ajoelhei no chão frio do meu quarto. Minhas mãos procuraram instintivamente a Bíblia Sagrada, e ao abri-la, meus olhos foram imediatamente atraídos para uma passagem que se tornou o meu farol, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que declara: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Essa palavra não foi apenas um conforto, ela foi uma revelação. Entendi que a minha luta não era baseada apenas na minha capacidade limitada, mas que o verdadeiro vigor, a fonte da minha força e superação, viria unicamente de Cristo, o qual eu havia negligenciado em minha autossuficiência. A partir daquele momento de joelhos, a minha visão sobre toda a minha jornada se transformou. Eu deixei de me ver como um competidor solitário e passei a me enxergar como um servo revestido, lutando não por mérito próprio, mas pela graça concedida. Eu me apropriei da promessa de Efésios 6:11 da manhã, que nos exorta: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Minha preparação técnica e física continuou, claro, mas agora ela era secundária. O principal era a minha fé. A minha força real passou a residir na certeza de que o Senhor estava na direção, e Ele me daria o poder de perseverar e vencer. Foi nesse estado de renovada confiança e entrega total que decidi formalizar minha dependência de Deus. Fiz, então, um voto solene, um pacto de reconhecimento e gratidão. Em oração, eu disse ao Pai: "Senhor, se for do teu propósito que eu vista a farda e sirva no exército,
Se o Senhor abrir esta porta que humanamente se fechou tantas vezes, eu me comprometo a testemunhar publicamente a tua grandeza e a fidelidade da tua promessa, na presença dos meus irmãos na fé, logo no meu primeiro ano de serviço ativo. Este voto não era uma barganha, mas sim uma declaração de que, se a vitória viesse, a honra seria inteiramente dele. Desde a formalização do meu voto, a preparação para os exames ganhou um novo significado. Não se tratava mais apenas de um objetivo de carreira, mas de um propósito de fé. A cada obstáculo nos estudos, a cada exercício físico que me levava ao limite da exaustão, eu trazia à memória as palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Uma serenidade sobrenatural começou a habitar em mim, uma paz que ultrapassava qualquer lógica terrena, uma segurança que não vinha dos meus conhecimentos, mas da minha inabalável conexão com o Criador. O dia da prova decisiva chegou, e a atmosfera na sala de aplicação era de nervosismo extremo, uma tensão quase palpável. Mas eu estava estranhamente calmo. Senti que o Espírito Santo estava comigo, controlando minhas emoções e clareando minha mente. Eu fiz a prova com a convicção de que estava realizando uma tarefa a serviço do meu Deus. As respostas fluíam com uma naturalidade que eu jamais havia experimentado antes. Não era apenas o fruto dos anos de estudo, mas uma intervenção de Deus em meu intelecto. Ao entregar a folha de respostas, senti uma profunda paz, entregando o resultado final nas mãos daquele que tudo pode, sabendo que ele já havia determinado o melhor para mim. A espera pela lista final dos aprovados foi, talvez, o período de maior teste à minha paciência e fé. A incerteza tentava se instalar, e as vozes da dúvida voltavam a sussurrar, tentando minar a minha confiança. Foi um tempo de contínua oração e meditação, onde me apeguei à promessa de Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Orei pedindo a Deus que mantivesse o meu foco na sua soberania e poder, e não na fragilidade da minha condição humana ou nas estatísticas implacáveis da concorrência. Eu precisava me lembrar, a cada instante, de que a sua palavra é a verdade. E então, o grande dia chegou. Ao ver o edital ser publicado, meu coração saltou no peito. Lá estava, inequivocamente, o meu nome entre os convocados. A emoção que senti naquele momento superou qualquer alegria anterior, foi um choro de pura gratidão e reconhecimento. Não era apenas uma vitória pessoal, mas a materialização da fidelidade de Deus. Era a prova cabal de que ele cumpre suas promessas e honra a fé daqueles que o buscam. O Senhor havia aberto, com sua mão poderosa, a porta que, segundo a razão humana, deveria permanecer fechada para mim. O primeiro instinto foi correr para compartilhar a notícia com meus pais, que foram os meus pilares de intercessão e apoio incondicional. Eles choraram comigo, e em suas lágrimas eu vi a colheita de incontáveis orações feitas nos cultos e nos joelhos dobrados em nosso lar. A vitória era, sim, compartilhada, mas toda a glória e o louvor deveriam ser creditados unicamente ao Senhor. Naquele dia, eu senti que já era um soldado de Cristo, preparado para a missão, antes mesmo de receber o uniforme e a espada. O período de formação militar foi extenuante, caracterizado pelo rigor, pela disciplina e por exigências que testaram minha resiliência. No entanto, encarei cada desafio, cada instrução, cada marcha, com a plena consciência de que estava ali por um propósito maior. Eu via a mão de Deus me treinando e me capacitando para o serviço, não apenas com o fuzil, mas com a fé. A minha farda se tornou, para mim, um manto de lembrança constante da graça recebida e do meu compromisso inadiável. Mesmo no ambiente estritamente técnico e, por vezes, cético do quartel, entendi que o meu testemunho deveria ser vivido e não silenciado. Busquei aplicar em minha conduta os princípios cristãos, agindo com integridade, lealdade e justiça, conforme nos orienta Mateus 5:16 da manhã. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A minha atitude e o meu caráter se tornaram a forma mais eloquente de testemunho, abrindo portas para que eu pudesse, discretamente, falar da minha fé. Com o tempo, consolidei minha posição na carreira militar, e cada novo dia de serviço é uma vívida memória do voto que fiz.
O uniforme que hoje visto é mais do que um traje profissional, é um símbolo da fidelidade de Deus, a materialização da sua palavra que nos garante em Mateus 7:7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Eu sou Mateus, o jovem de Campinas que ousou sonhar e que, pela intervenção divina, alcançou o posto de militar. E hoje, irmãos e irmãs, estou aqui, neste lugar de adoração, perante a comunidade de fé e, o mais importante, diante do meu Senhor, para honrar a minha promessa. Este testemunho transcende uma simples história de sucesso profissional, é uma ode ao poder inesgotável de Jeová, o Deus dos exércitos, aquele que move montanhas e abre caminhos onde não há. É a minha forma de pagar a dívida de gratidão, de reconhecer publicamente que a minha força e a minha vitória vieram dele. A minha experiência me ensinou que o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo que pareça demorado e doloroso para a nossa impaciência humana. Houve momentos em que a espera me consumiu, mas hoje compreendo que ele estava apenas me preparando, moldando o meu caráter, fortalecendo a minha alma para que a conquista fosse completa e, sobretudo, para que toda a glória fosse devidamente e justamente atribuída ao seu santo nome. Portanto, aproveito esta oportunidade para encorajar a cada um de vocês que, neste momento, enfrenta um vale de incertezas, uma luta que parece exceder suas forças. Não permitam que o desânimo lhes roube a esperança. Apegai-vos ao que está escrito em Hebreus 10:35 da manhã. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão. Permaneçam firmes na fé, inabaláveis, porque o nosso Deus é fiel e ele honrará cada lágrima e cada joelho dobrado. A vitória virá, não pela vossa capacidade, mas pela sua potente mão. O voto que fiz foi um marco em minha vida, um ato que representou a minha entrega total e o reconhecimento da soberania divina. Hoje, ao compartilhar esta história, eu cumpro a minha promessa. Sinto que estou, de certa forma, quitando uma dívida, embora eu saiba que a minha dívida para com Deus pela salvação e pelo amor incondicional é eternamente impagável. O mínimo que posso fazer é louvar e glorificar o seu nome por todos os dias da minha vida. E que a minha vida, a minha carreira e o meu testemunho sejam, para sempre, instrumentos vivos para que o nome do Senhor seja exaltado e louvado em toda a terra. Deus seja louvado!